1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1. Diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Na semana passada, o pastor Rodrigo fez a última pregação do ano, falando sobre as expectativas e a esperança que nós temos em Cristo Jesus para um novo ano. Dado que nós estamos hoje no primeiro domingo do ano, também vou ir na mesma continuidade sobre esse mesmo tema. E eu coloquei como título hoje, autoexame para o crescimento espiritual nesse novo ano. Um autoexame para o crescimento espiritual nesse novo ano. Bendito seja Deus, porque há uma poesia que fala que como que seríamos nós se não houvesse a mágica da renovação quando nós finalizamos um ano e começamos um outro ano. Imagine se fosse tudo corrido. Parece que nunca nós teríamos a expectativa de finalizar e recomeçar. E já que nós temos essa possibilidade de a cada 365 dias fazer um novo recomeço, fazer um novo ano, acredito eu que é importante para nós também meditarmos sobre o que é o autoexame. Bem, na verdade, é que essa é uma prática muito comum entre os puritanos. Eles faziam isso corriqueiramente, ensinavam muito sobre isso, escreveram muito sobre isso. E tomando de empréstimo essa expressão autoexame, é que eu quero compartilhar com vocês o que nos diz o apóstolo Pedro sobre algumas das questões que nós podemos meditar. E hoje nós não vamos fazer uma exegese tão profunda do texto, e o correto, na verdade, seria nós irmos pelo menos até o versículo 9, e ele é um texto extraordinário que o apóstolo Pedro nos traz, mas que também ele pode ser refletido desse ponto de vista, do que nós devemos autoexaminar para termos a perspectiva desse novo ano. Por exemplo, quando foi que você fez a sua última dieta? Quando foi que você, pelo menos, fez a sua última dieta? A não ser que esteja sendo agora, posso apostar que você, assim como a maioria de nós, já está acima do peso novamente. Principalmente depois das festas de final de ano. Normalmente, é um período em que todo mundo esquece a dieta, passa um pouco a mais do que deveria, participando de muitas comemorações, e entra no início do ano já pensando, minha nossa, estou acima do peso novamente. Mas se pergunte, se não é agora, quando foi que você fez a sua última dieta? E, provavelmente, você já deixou os hábitos adquiridos durante esse período. Isso é muito comum. Às vezes tem pessoas que fazem várias vezes essa pergunta ao longo do ano. Como está meu peso? O que eu devo fazer para voltar, digamos assim, a praticar aquilo que é correto? Porque quando você faz uma dieta, você não simplesmente muda o seu hábito alimentar. Normalmente ela é associada a exercícios físicos, ela é associada a práticas da sua vida. Então você deixa de ir na lancheria, você deixa de comer um pouco de fast food, de comida congelada, você foca um pouco mais numa comida que ela é mais, não apenas saborosa, mas é também mais nutricional. Só que o que acontece conosco, que nós temos que entrar num ciclo em que várias vezes precisa se repetir, ou seja, faz dieta, muda hábitos, passa um tempo, esquece dos hábitos, faz dieta novamente, passa um tempo, esquece,
para de praticar as coisas boas, pratica coisas ruins, volta a praticar uma boa alimentação, exercício físico, e assim é uma rotina que ela se repete várias vezes ao longo do ano. Começamos com uma grande determinação de mudar, de uma alimentação saudável, de fazer exercícios, mas em algum momento nos damos conta que já estamos com os velhos hábitos novamente. E esses hábitos, eles trazem consigo as suas consequências, que normalmente é o aumento de peso ou o sedentarismo. O que fazemos então? Um autoexame. Onde que erramos e como devemos nos corrigir e mudar, mas principalmente, quais novos hábitos devemos adotar em uma rotina diária? Quais são os hábitos que eu deixei, que eram bons? Quais são os hábitos ruins que eu adquiri? Ou seja, o que eu preciso voltar e o que eu preciso mudar. E usando essa analogia, talvez corriqueira ou comum a todos nós, usando esse exemplo, vamos fazer agora um exercício mental e tentar nos lembrar da última vez que nós tínhamos a certeza que estávamos crescendo espiritualmente. Vamos fazer assim como nós podemos olhar e rever o nosso plano alimentar, nosso plano de rotina física, o nosso plano de hábitos no ano que passou. Agora vamos fazer isso do ponto de vista espiritual. Pense aí um pouco. Qual é a última vez que você tinha certeza que estava crescendo espiritualmente? Certeza, estou crescendo espiritualmente. E para clarear um pouco mais para vocês, o que seria isso? Alguns exemplos. Era quando a sua vida de oração estava intensa. É quando a sua leitura da palavra era prazerosa. É quando o seu ímpeto de evangelizar e proclamar a Cristo era muito forte. É quando o seu amor por Deus estava fervoroso. É quando o seu amor pela igreja de Deus só crescia. Isso é quando eu estava crescendo espiritualmente. Então olhe para estas questões, sobre oração, sobre palavras, sobre amar a Cristo, amar a Deus, sobre amar a igreja, e se pergunte, quando é que você estava crescendo espiritualmente? E a não ser que você esteja neste momento, e Deus queira que sim, passando por um avivamento pessoal na sua vida, eu posso apostar, assim como eu aposto, que na maioria das vezes nós abandonamos a dieta ao longo do ano, eu posso apostar que você também regrediu bastante nos últimos tempos. Por que eu aposto? Porque se você é como eu sei que você regrediu ao longo do tempo. Como eu falei, a não ser que esteja acontecendo um avivamento pessoal na sua vida, nós sempre regredimos do ponto em que estávamos. Sabe aquela coisa? É 2 passos para frente e 1 passo para trás. E por que isso acontece conosco? A semelhança do que acontece também quando nós fazemos dieta. Porque nós começamos com uma determinação espiritual muito grande. Nós temos essa busca por uma vida cristã profunda e saudável. Nós temos a intenção. Nós sabemos o que deve ser feito. Mas quando nos damos por conta, já estamos negligenciando as práticas da graça de Deus que são tão essenciais a todo cristão. Em algum momento nós batemos o pé. Não, a partir de hoje, agora esse ano vai. Esse ano eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou amar mais a Deus, eu vou evangelizar, eu vou amar mais a igreja, eu vou estar servindo mais a Cristo, eu vou estar em comunhão com os irmãos. Em algum momento nós batemos esse pé, mas ao longo do tempo, assim como a dieta, nós vamos nos esquecendo daquilo que deveríamos fazer e começamos a regredir aos velhos hábitos. Mas o importante, meus irmãos, não é apenas que nós não somos 100% perfeitos na nossa determinação, mas sim que nos falta um autoexame espiritual. Como eu falei, essa prática é tão comum entre os puritanos que era de analisar a sua vida espiritual, fazer um autoexame, olhar de dentro para fora como que está a sua vida espiritual para saber aonde que você errou e o que você deve fazer.
Por exemplo, essa prática, ela é muito encontrada na Escritura Sagrada. Você pode abrir aí na sua Bíblia, mas depois retorna para 1 Pedro 2, 2 Coríntios, capítulo 13 e verso de número 5. O que nos diz o apóstolo Paulo sobre essa prática? 2 Coríntios, capítulo 13 e verso 5. Diz assim: examinai a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados? Examinai para ver se estáis na fé e provai a vós mesmos. A não ser que vocês já estão reprovados, ou seja, que vocês já não reconhecem que Cristo está em vós. Se vocês reconhecem, vocês têm que analisar a sua vida espiritual. A pergunta que fica é: será que nós estamos nos examinando? Será que nós estamos revendo as nossas práticas? Será que na verdade nós sabemos como fazer este autoexame de forma bíblica? Talvez eu esteja dizendo: irmãos, precisamos autoexaminar, irmãos, precisamos fazer uma análise bíblica da nossa vida. Mas talvez alguém não saiba como que faz isso corretamente. Precisamos então partir do princípio que é avaliar o nosso coração e as nossas práticas diárias, para saber como que nós estamos indo. Como eu ressaltei, os puritanos eles tinham algumas práticas, e uma delas que nos escritos nós encontramos é que eles tinham perguntas para o período da manhã e perguntas para o período da noite. Não é sobre isso que eu vou falar, mas eu me lembrei agora. Algumas perguntas para amanhã, que é: o que eu devo fazer ao longo desse dia, em que a Bíblia Sagrada, ela me chama para realizar como cristão, e no período da noite, o que eu fiz ao longo desse dia, em que eu deveria ter feito através do que a Bíblia Sagrada me ordena. Então, avaliar o coração e avaliar as práticas diárias. E precisamos fazer isso não na nossa própria força ou capacidade. Porque se a semelhança da dieta, que não é algo tão espiritual assim, se nós olharmos para a nossa própria força, nós vamos ter o mesmo comportamento. Mas nós precisamos ir para a Escritura Sagrada, encontrar na força do Espírito o que é que nós precisamos fazer para que tenhamos um coração grato, para que tenhamos amor e para que tenhamos obediência à palavra de Deus. Não é apenas na minha força, porque na minha força a dieta já provou que eu não consigo. Eu vou fracassar e falhar rotineiramente. Mas agora a palavra de Deus nos expõe que o Espírito de Deus, ele está sobre nós. E o apóstolo Paulo, no 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, ele também nos diz isso: se é que Cristo está em vós, se é que vocês já não foram reprovados, mas se Ele está em vós, então examinem a sua própria vida. E quando nós fizemos a prática do autoexame, uma outra pergunta: qual o benefício dessa prática? Por que é que a Escritura Sagrada, em alguns textos, nos faz este convite? Quando somos tocados por Deus através da sua palavra, encontramos uma abençoada alegria de crescimento espiritual. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos convida a autoexame, nós encontramos uma abençoada alegria de crescimento espiritual. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso também, que é quando corremos para aquele que pode nos curar e restaurar a saúde espiritual, que é quando nos falta alegria, nós precisamos recorrer à Escritura, recorrer ao arrependimento, recorrer àquilo que o Evangelho nos expõe como sendo a alegria de um cristão, para que possamos crescer espiritualmente. E esse crescimento e essa saúde espiritual, então, é uma vida de alegre comunhão com Deus. Podemos dizer que um dos pontos de medir o autoexame é a nossa alegria. O que nos dá alegria e satisfação? O que move o nosso coração?
O que é que traz alegria ao nosso ser? O que é que nos causa essa abençoada alegria de estar na presença de Deus? Então o autoexame ele vai nos levar por este caminho, que é quando nós realinhamos, colocamos o nosso coração novamente nos trilhos, colocamos a nossa mente e as nossas ações no serviço do Senhor, nós desfrutamos mais alegria em Deus. Precisamos estar alegres em Deus. Precisamos estar alegres na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Precisamos ter, como o salmista nos diz, a alegria do Espírito, para que possamos ter um melhor serviço a Deus. Meus irmãos, nada pode ser melhor do que ter mais comunhão com Deus. Eu sei que nós temos muitos objetivos, muitos desafios, muitos sonhos, muitos projetos, muitas intenções, mas, meus irmãos, nada poderá ser melhor do que desfrutar mais comunhão com Deus. Deus é o motivo pelo qual todas as outras coisas fazem sentido. Agora, se eu quiser colocar sentido nas coisas apenas, sem alegria de Deus, sem alegria em Deus, essas coisas em algum momento vão passar. Nós vamos nos frustrar e vamos ir em busca de outras coisas. Sabe aquilo de você querer muito um presente? Aí você vai lá e consegue comprar aquilo. E talvez a expectativa, a dedicação, todo o seu empenho, até chegar naquele momento de adquirir aquele bem, ela é imensa. Aí você adquire. Sabe aquela coisa? É o tédio de possuir. Porque agora que eu tenho, é bom, mas parece que já não causa mais o mesmo efeito. Agora, quando nós colocamos em Deus a nossa alegria, nós colocamos as coisas no seu devido lugar e a alegria em Deus como motivo do nosso coração estar feliz, e não nestas coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: eu sei ter muito, mas também sei ter pouco. A minha alegria está em Jesus Cristo, não está em ter muito ou em ter pouco. Eu não gosto de sofrer, mas eu sei que o sofrimento não me tira a paz de Deus. Eu gosto de ter muito, mas eu sei também que quando eu tenho muito, não é isso que me traz a paz de Deus. A minha paz está em Jesus Cristo. Ter muito ou ter pouco não é o ponto, mas sim o quanto nós estamos em Cristo Jesus. Por isso que ele nos diz: se vocês estão em Cristo. E é então que nós entramos para o texto de 1 Pedro. E abrindo aqui um parêntese, a epístola de 1 Pedro, ela é chamada de uma das epístolas gerais, ou seja, ela não é endereçada a uma igreja específica ou a uma pessoa específica, como a maioria das cartas do apóstolo Paulo, que é ou a igreja de alguma cidade ou algum indivíduo. Mas ela é chamada de uma epístola geral ou universal. Por quê? Ela foi endereçada a um grupo maior de cristãos, judeus, gentios, espalhados por diversas regiões da Ásia Menor. E a epístola como um todo, ela é um resumo da fé e da conduta cristã. Seu propósito principal, novamente, abra aí em 1 Pedro, agora no capítulo 5 e no versículo de número 12, ali nos diz o propósito principal da epístola, que é: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. Então, o que ele escreveu aqui para estes irmãos, ele nos diz que exortando e testificando sobre a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Então, ali nós vemos o propósito principal pelo qual o apóstolo ele escreve a epístola, que é testificar da genuína graça de Deus para estarmos nela firme. Os nossos irmãos que receberam a carta do apóstolo Pedro, eles estavam passando por um tempo de provação e de perseguição. Era um contexto muito desafiador. Por exemplo, a história nos mostra que eles tinham acusações caluniosas, ou seja, acusações falsas, um ostracismo social, quem era cristão socialmente era apartado, levantes populares e ações policiais locais, ou seja, em várias regiões, contra aqueles que eram cristãos. A perseguição estava se espalhando, e o apóstolo Pedro, então, ele escreve para que eles estejam preparados
para lidar com esse tipo de desafio, porque declarar-se cristão, naquele contexto, já era certeza de sofrer retaliações. Então ele está dizendo, vocês precisam testificar de Deus e estar firmes na graça de Deus, porque o desafio é grande. A perseguição local, a perseguição geral, as retaliações por ser cristão, elas são certas, e vocês precisam estar prontos para lidar com isso. Ou seja, vocês precisam lidar com o sofrimento com alegria por causa da fé. O sofrimento não pode tirar a alegria de vocês, porque a alegria de vocês está na pessoa de Jesus. Pedro está incentivando a eles a terem coragem, paciência, esperança e santidade de vida, mesmo diante dos maus tratos dos inimigos. Ele está nos colocando ali que o contexto é desafiador, os inimigos são concretos, são verdadeiros, os cristãos poderiam identificá-los, mas ainda assim Pedro os incentiva. Tenham coragem, tenham paciência, tenham esperança e tenham santidade na sua vida cristã. E o texto dos 5 versículos que nós lemos, nós podemos dividir eles em pelo menos 3 blocos, referente ao que nós podemos levar para entendermos sobre o autoexame. Então, o desenvolvimento do texto é em 3 blocos e depois a nossa conclusão. Vamos ao primeiro bloco, que é o versículo de número 1. Diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimentos e invejas e todas as murmurações. Aqui nós vemos que algumas versões diz, despojando-vos, portanto. Primeira coisa, o que nós precisamos abandonar? É o primeiro bloco. O que nós precisamos deixar, abandonar, retirar da nossa prática diária, do nosso coração e da nossa vida. Olha, por exemplo, o que o apóstolo diz, portanto, despojando-vos. Esse portanto conecta o capítulo 2 com o capítulo de número 1. E o que ele fala no capítulo de número 1? Ele fala sobre o estilo de vida dos salvos. Ele passa a tratar do crescimento espiritual dos que se converteram a Cristo. Então, olha, além do que eu escrevi sobre como que é a vida cristã no capítulo 1, portanto, despojando-vos, ou seja, além daquilo, agora nós precisamos ver o que nós precisamos abandonar, que são os passos necessários para o crescimento cristão. Então, lembra lá do exemplo da dieta? Tem coisas que eu preciso abandonar para fazer uma boa dieta. E tem coisas que eu preciso adquirir. O primeiro bloco aqui é sobre, para uma boa dieta espiritual, para um bom crescimento espiritual, em primeiro lugar, vamos analisar o que nós precisamos abandonar. Ou seja, nós temos que ter uma ruptura com determinadas práticas de pecado que marcam a nossa vida. O cristão, o pecado é uma tragédia na vida do cristão. O cristão ele não está isento ao pecado. Nós sabemos que Cristo nos purifica de todo o pecado. Então o pecado ele não nos domina mais. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós ainda estamos sob a influência do pecado. Em Gálatas 6 nós vemos ali a luta entre a carne e o espírito. Então o apóstolo Pedro nos diz que nessa luta nós precisamos então despojar, abandonar, que é o versículo de número 1. E ele diz assim, despojando-vos, portanto, de toda a maldade. A palavra toda é abrangente e não permite exceções. Quando ele diz de toda a maldade, ele está nos dando o norte. A maldade é o motivo pelo qual as outras coisas ruins, elas vão vir a reboque. Então, ele não nos abre exceção, mas ele diz, despojem-se de toda a maldade. Retire da sua vida, porque ela tem consequências. Por exemplo, a palavra grega para despojando significa deixando de lado, referindo-se ao gesto de tirar uma roupa. Então, retire-se da roupa de maldade.
Primeira coisa que vocês precisam abandonar é a maldade do coração de vocês. E pasmem, se ele diz que nós precisamos tirar, é porque ele subentende que há maldade no coração humano. E nós, normalmente, não temos a mínima noção do tamanho do quanto nosso coração é mau. Lembramos-nos lá das palavras do profeta Jeremias: enganoso é o coração do homem, extremamente corrupto. Então, há uma maldade no coração humano que nós talvez não possamos medir. E o apóstolo Pedro, ele não lida então com quem nós achamos que somos, mas ele lida com quem nós realmente somos. O despojando-vos, ou tirando-se da maldade, é como se, na tradução do grego, deixando de lado, referindo-se a tirar uma roupa e colocar ela de lado. Por quê? Agora nós somos novas criaturas em Cristo, fomos gerados pela palavra, não podemos mais continuar na prática dos mesmos pecados, porque a maldade que há no nosso coração, se nós não fazermos um autoexame e analisarmos como que está o estado da nossa alma, como nos diz Jeremias, nós seremos enganados pelo próprio coração. Nós teremos um auto-engano, achando que nós somos algo que nós não somos. Mas somos novas criaturas em Cristo, e por isso precisamos combater, lutar, abandonar a prática do pecado. Precisamos arrancar da nossa vida esses pecados como se fossem trapos imundos, usando o despojando de tirar uma roupa. Precisamos olhar para a nossa maldade, ver que ela é um trapo de imundícia e dizer: isso não faz parte da vida cristã. Então, os pecados aqui listados, eles são frutos da maldade. Ou seja, eles de alguma forma estão se relacionando. Tem que ver com os nossos relacionamentos interpessoais. Os pecados que ele vai listar aqui, que é fruto da maldade, ele é do ponto de vista horizontal, ou seja, entre nós, dos relacionamentos. Eu vou usar de maldade contra outras pessoas, ou contra mim mesmo. Que pecados são esses dos quais nós precisamos abandonar? O primeiro deles é a maldade e o dolo. E quando ele fala do dolo, nós estamos aqui tratando de algo de fingimento. Ou seja, a palavra grega dolos, que é traduzida por dolo, representa um espírito traiçoeiro, que não hesita em usar meios questionáveis para se sobressair ou obter vantagens. Então, ele está dizendo sobre a maldade e o dolo, que significa que, muitas vezes, nós fingimos algo para se sobressair ou para ter alguma vantagem. Ele o dolo assume a aparência de verdade para que o desavisado seja enganado. E nós vamos ver um pouquinho mais também sobre os próximos pecados que ele vai listar, que há uma aparência de verdade, de santidade, de boas intenções, mas por trás é a maldade do coração. Um teólogo chegou a dizer que o dolo é mostrar as duas caras. Aquilo que está aparente e aquilo que realmente há dentro do coração. Outro teólogo diz o seguinte: é o vício do homem cujos motivos são sempre adulterados, nunca puros. Ou seja, nós fazemos determinadas práticas que envolvem o nosso próximo, que envolvem o nosso bem, que envolvem os nossos relacionamentos, que muitas vezes não são verdadeiras, não são sadias, não são saudáveis, não fazem o bem para o próximo. Poderíamos afirmar que maldade é a atitude intencional de fazer o mal contra o próximo. Eu quero fazer o mal em benefício próprio. E o dolo é a intenção de fazer esse mal, ocultando isso nas palavras e nos gestos. Então, é a intencionalidade, porém oculto. E muitas vezes esse oculto não é um oculto que nem mesmo nós poderemos estar nos percebendo, mas sim o nosso próprio coração, ele está se auto-enganando. Ainda mais, olha o que ele nos diz. Então, o primeiro dos pecados é a maldade e o dolo. O segundo dos pecados que ele diz que nós precisamos abandonar
hipocrisias e invejas, dentro ainda do versículo de número 1. Quando se fala de hipocrisia, na palavra grega, é hipócrites, que descrevia o ator. Alguém que está o tempo todo representando uma comédia, ou que sempre está ocultando os seus verdadeiros motivos. Então ele está nos dizendo que nós não podemos ser aquele que está representando. Então, o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, para uma vida de santidade, ou portanto do capítulo anterior, vocês precisam tirar a maldade, o dolo e a hipocrisia. Vocês não podem fazer da vida um palco para representar um papel, buscando aplausos, porque o hipócrita finge ser aquilo que ele não é. Mais importante do que parecer é verdadeiramente ser. E é difícil quando nós lidamos com os nossos pecados, 100% de certeza. Isso, como eu falei, partindo pela minha própria experiência. Eu peco muito mais do que vocês imaginam que eu peque. E provavelmente vocês pecam muito mais do que nós imaginamos que alguém aqui possa pecar. Porque o pecado, ele é uma luta interna do nosso próprio coração. E é óbvio que de alguma maneira, vejamos bem, de alguma maneira, todos nós não temos a intenção de sermos hipócritas, de sermos mais santos e verdadeiros do que nós realmente somos. Mas o apóstolo Paulo aqui ele está tratando quando nós realmente temos a consciência do pecado e nós não queremos lidar com o pecado. Nós não queremos deixar este pecado, então nós agimos como um ator que representa um papel, mas que as suas intenções internas não são aquele papel. E ele vai nos dizer mais ainda: há o risco de realizarmos as práticas espirituais de forma hipócrita, ou o jejum, a oração, o oferecer culto, mas não por amor a Deus, mas por amor ao próprio ser humano. Então, eu demonstro uma piedade, mas eu nego a verdadeira piedade. Eu mostro para os outros uma forma de piedade, mas eu, no meu interior, na minha prática, no meu sócio com Deus, eu não tenho a mesma piedade. E então ele está dizendo: precisamos abandonar. Precisamos também abandonar a inveja. A palavra grega phytonos descreve o sentimento mesquinha de querer ocupar o lugar do outro. A inveja é quando eu quero aquilo que o outro tem. E aí, na pregação anterior, o pastor Rodrigo falou sobre isso. Sobre, muitas vezes, cedermos à murmuração pelo que nós não temos, mas não estarmos felizes por aquilo que temos, por aquilo que Deus tem nos dado. Já o apóstolo Pedro, ele também nos diz que nós precisamos abandonar ou tirar a roupa da inveja, nos despir dela, para quê? Para que nós não queiramos ocupar o lugar do outro. Isso é tão forte, meus irmãos, que nós encontramos um exemplo até entre os apóstolos de Jesus. Viviam com Jesus, comiam com Jesus, viram Jesus ressuscitar mortos, operar milagres, e ainda assim a inveja estava entre eles. Marcos capítulo 10, versículo 41, nos mostra que Tiago e João foram até Jesus pedindo para ter um lugar de destaque no céu, se assentar à direita do Senhor Jesus Cristo, diferente dos demais discípulos. Até mesmo na última ceia, os discípulos disputaram os lugares de honra. Lucas capítulo 22, versículo 24. Porque todos nós temos um ego. Todos nós temos um ego que é ativo dentro do coração humano. E por isso há inveja. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que esse desejo de ter, ele não deve se sobrepor ao desejo de ser. Mais do que aquilo que o outro tem, o importante é o que eu sou diante da presença de Deus. A inveja se expressa no desejo de possuir aquilo que pertence ao outro, porque uma pessoa invejosa tem uma incurável ingratidão. Ela não consegue ser satisfeita pelo que Deus dá, mas ela precisa ocupar aquilo que é do outro. Então o apóstolo Pedro nos diz: abandonem essas coisas. Olha o último ponto: e abandonem todas as murmurações ou as maledicências. Maledicência do grego, ela significa falar mal,
quase sempre como fruto da inveja instalada no coração e normalmente quando a vítima não está presente para se defender. Ou seja, abandonem as murmurações, abandonem as maledicências, não falem mal do próximo, principalmente quando ele não estiver presente, porque isso faz parte da velha vida, do velho homem, dos pecados antigos, mas não faz parte da nova vida em Cristo. Então, o ensino que ele está nos dando aqui sobre um autoexame é, primeiro, abandone estas coisas. Pedro está instruindo-nos apenas lutar contra estes males. Ele não está apenas dizendo assim, lutem contra eles. Não, o que Pedro nos diz é, se livre deles. Por isso que o texto diz, despindo-vos, despojando-vos. Não apenas lute contra o mal, o dolo, a inveja, a hipocrisia, a murmuração. Não, elimine isso da sua vida, abandone esse hábito. Diga, meus irmãos, para este ano de 2025, eu não quero ser mau, eu não quero ser hipócrita, eu não quero ser invejoso, eu não quero ser murmurador. E faça um autoexame, olhando para a Escritura Sagrada e pedindo, Senhor, me livre desses males, conforme nos diz na tua palavra. Ninguém cresce espiritualmente apenas por aquilo que abandona. Se simplesmente eu parar de ter hábitos ruins, eu não vou crescer. Um crescimento espiritual se dá com uma boa alimentação. Então, por isso, vamos ao segundo ponto. Se o primeiro bloco é o que nós precisamos abandonar, o segundo ponto é o que nós devemos desejar. Se uma coisa eu abandono, o que eu tenho que adquirir? Se alguns hábitos são ruins e eu abandono, quais são os hábitos bons que eu preciso adquirir? Então, o apóstolo Pedro ele passa daquilo que devemos abandonar para o que devemos desejar. Se algumas coisas eu preciso retirar do meu coração, o que são as coisas que eu preciso colocar? Porque o crescimento espiritual, ele não é apenas o que evitamos, mas também aquilo no qual nós nos alimentamos. Então, se eu retiro a maldade, a inveja, a hipocrisia, a murmuração, o que eu preciso colocar dentro do meu coração? Primeiro, versículo de número 2, a parte primeira do versículo. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas ou como bebês, o genuíno leite espiritual. Aqui o cristão ele é comparado a um recém-nascido. E qual é a ideia? Assim como um bebê, ele anseia pelo leite materno, o cristão deve desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Existe leite falsificado? Existe. Mas existe o leite verdadeiro. E digamos que nada mais puro do que o leite materno que uma mãe dá para o seu filho. Então, o apóstolo ele não está nos dizendo aqui que nós deixaremos de ser bebê espiritual. A ideia aqui dele não é essa. A ideia aqui é trazer a ideia de um leite genuíno, de um leite verdadeiro, ou seja, um alimento que alimenta verdadeiramente. Então, ele não pensa no leite como uma dieta apenas infantil, que vai ser no futuro substituída por alimentos mais sólidos. Não. Mas Pedro, na sua figura, ele diz que o leite da palavra é permanente, é o alimento necessário ao cristão por toda a vida. Então, o alimento espiritual, a palavra de Deus, que o Salmo 119 dedica mais de 100 versículos, sabe nos falar sobre os benefícios da palavra de Deus, ele é o leite genuíno que nos faz crescer. A palavra grega, que significa, para leite materno, significa um desejo intenso. Um desejo intenso. Você já viu que o bebê, ele não para de mamar enquanto não está saciado. Ele não vai ali, experimenta um pouquinho e, coisa boa, depois eu volto. Não, ele vai até ficar saciado. Então, a ideia é exatamente essa, é um desejo intenso. Nos lembramos do Salmo 42, versículo de número 1. Como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A corça tem um desejo intenso, um anseio ardente. E ela vai em busca de água e ela não para enquanto ela não se sacia. O salmista então diz, assim é a minha alma por Deus, ela anseia por ti. Então ele se pergunta, quando
ó minha alma, tu estarás diante da presença do Deus vivo. Ele está dizendo, não existe nenhum outro alimento para satisfazer a alma humana, senão o próprio Deus. Enquanto nós queremos nos alimentar com outras coisas, é paliativo, é passageiro, não sacia, mas a palavra de Deus, através de Cristo Jesus, nosso Salvador, nos alimenta e sacia a nossa alma. Como nos diz Agostinho, fomos criados para Deus e só teremos satisfação quando estivermos nele. Então, estudar a palavra de Deus não é o que nós fazemos no início para aprender, mas é o alimento que nos faz crescer por toda a vida. A palavra de Deus é leite, é carne, é mel, ela é pão. Assim nos faz algumas alusões da Escritura. É nosso alimento e por meio dela alcançamos o crescimento saudável. E aí então ele nos mostra que este desejo, este anseio ardente por Deus, que sacia a alma. Olha o que nos diz a continuação do verso de número 2. Para que por ele vades crescendo. Há um propósito no alimento espiritual. Há um propósito ao nos alimentarmos da palavra de Deus, para que por ela nós continuemos crescendo. Então, não importa quantos anos de fé você tem, não importa o quão profundo teologicamente você é, não importa quanto conhecimento e sabedoria e intelectualidade você tem, não importa o quanto você é bom nas práticas espirituais, você sempre deve continuar crescendo, porque sempre há mais de Deus para conhecermos e para desfrutarmos. Então não é a sua posição eclesiástica, não é os seus anos de fé, não é o quanto de conhecimento, mas sim que Deus é uma fonte insondável de alimentação. Deus é uma fonte eterna de alimento saudável para a nossa vida espiritual. Então ele diz, isso tudo é o quê? Para que vocês continuem crescendo. Há um propósito no alimento espiritual, crescimento saudável. Verso de número 3. Uma constatação, se a palavra de Deus é alimento, para que nós possamos crescer, se o propósito da palavra de Deus é esse crescimento, há uma constatação no verso de número 3, se é que já provastes que o Senhor é bom, ou seja, você só vai se alimentar de Deus, você só vai ter esse propósito de crescer em Deus, se é que você já experimentou que o Senhor é bom. Assim como a criança experimenta o leite materno e vê que ele é tudo o que ela precisa, que ele é bom, que ele é deleitoso, que ele é saciável, assim também somos nós. Se já provamos que o Senhor é bom, nós precisamos ter uma fome infinita de Deus. Nós precisamos ter uma fome que nunca se sacia, na qual diariamente nós precisamos orar, jejuar, ler a palavra, estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com os irmãos, evangelizar, fazer tudo aquilo que a Escritura nos mostra daqueles que têm prazer em Deus. Então ele nos diz, tudo isso, se vocês já experimentaram que o Senhor é bom. Então, a nossa salvação, o nosso crescimento, não provém do nosso resultado, da nossa força, mas sim da bondade de Deus que nos salvou em Cristo. Quando é que eu provo que o Senhor é bom? Qual a maior bondade que Deus deu ao ser humano? Enviando seu único filho para morrer na cruz do Calvário para o nosso benefício. É a cruz do Calvário, é a pessoa de Jesus Cristo que nos mostra o quanto Deus é bom. Deus não apenas nos deu vida por meio do seu Espírito, Ele não apenas nos criou, mas Ele cuida de nós. Ele providencia todas as coisas necessárias para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento na fé, e por isso então, é que se Deus é bom, nós não podemos ser murmuradores, porque a murmuração ofende a bondade de Deus, a murmuração ofende aquilo que Deus é. Deus é bom, Ele nos salvou, sendo nós ainda pecadores. Isso é algo que a Escritura Sagrada nos mostra, em um dos textos bíblicos, é exatamente esse, é quase literalmente o que Pedro citou, Salmos de número 34 e o versículo de número 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Se Deus é bom, eu não me importo em confiar em Deus. Se Deus é bom, eu sei que eu vou passar por tribulações,
mas que as tribulações não têm como fazer com que Deus não seja bom. Porque mesmo nas tribulações, ainda assim nós olhamos para Cristo e vemos a bondade de Deus. Mesmo no sofrimento, estou sofrendo, olhe para Jesus e veja como Deus é bom, Ele salvou a sua alma. Então a palavra provar traz a mesma ideia, como se nós provássemos uma comida. Eu provei, eu comi e eu vi que era muito bom. Então ele também nos diz, se já provaste, se já se alimentou de Deus, você sabe que Deus é bom e por isso então você vai abandonar aquilo que é pecado e você vai então desejar aquilo que é o que Deus nos ensina por tua palavra. Na palavra de Deus, degustamos que o Senhor é bondoso. E se Deus é bom, então, Ele nos convida a fazer um teste. Provai e vede que o Senhor é bom. Se muitas vezes nós não desfrutamos da bondade de Deus, não é porque Deus é ruim, é porque nós não estamos o experimentando, é porque nós não estamos deleitando-se nele, nós não estamos provando ele, nós não estamos desfrutando dele. Então quando nós começamos a ver esses pecados no nosso coração, a inveja, a murmuração, a hipocrisia, a maldade, não é porque Deus não é bom, é porque nós não estamos provando dele. Então, segundo bloco, primeiro, abandonem algumas coisas. Segundo, desejem estas coisas. E terceiro, analise por que devemos desejar a Deus. Por que devemos desejar desfrutar da bondade de Deus? Versículos de número 4 e 5. Diz assim: chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro, então, ele passa da metáfora do leite, do alimento, para a metáfora da pedra, ou da pedra viva. Ele faz uma transição de quem nós somos, bloco 1 e bloco 2, para uma outra transição, o que somos em Cristo, ou o que Cristo é. Bom, quem nós somos nós já vimos. Agora vamos ver, por que nós devemos desejar a Deus? Precisamos ver quem Cristo é. Somos como recém-nascidos que precisam de leite ou alimento para crescer. Cristo não. O texto diz, ele é a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. Cristo é a pedra que tem vida. Então, ele não precisa se alimentar, o alimento nós precisamos. Cristo é a pedra fundamental, no qual a igreja é edificada, ou seja, ele é o próprio alimento. Ele é a pedra que fundamenta o que é a igreja. Ele é o próprio evangelho. Ele é a pedra que tem vida. Então, o segredo do crescimento é a comunhão com Cristo. De Cristo emana todo o poder para uma nova vida. Se ele é a pedra fundamental e ele é a pedra viva, o apóstolo Pedro diz, se vocês estão em Cristo, vocês também são pedras vivas. Mas lembrando, ele é a pedra angular. Ele é a pedra que os homens rejeitaram. Os mesmos que o rejeitaram vão ser condenados por ele. Mas vocês são pedra viva. Então, mediante a contínua comunhão com Cristo, a verdadeira pedra viva, os cristãos tornam-se como ele, pedras vivas. Por si só, uma pedra tem pouco uso. Por si só, uma pedra tem pouco uso. Mas várias pedras fazem um edifício espiritual chamado igreja. Então, o que ele está nos dizendo é que aqueles que se alimentam de Deus, aqueles que estão fundamentados na pedra verdadeira, que é Cristo Jesus, que é a pedra fundamental da igreja, estes também são pedras vivas, ou seja, fazem parte de um edifício espiritual. E talvez aqui o apóstolo Pedro está usando o exemplo do templo, que para os israelitas era o centro da religião, o templo, o local onde o povo de Deus se reunia.
Então, e o que se faz no templo? Se adora a Deus, se oferece sacrifícios a Deus, se oferece culto a Deus. Como membros da família de Deus, nós temos também essa dupla tarefa: a adoração, para oferecermos sacrifícios espirituais, é o que ele nos diz no versículo de número 5, somos casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, e também testemunhar e anunciar as grandezas, ou as maravilhas, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é o versículo de número 9. Então nós vemos que, quando ele diz que Cristo é a pedra fundamental e nós somos pedras vivas, que nós somos o templo, a igreja do Deus vivo, ele está nos dizendo que nós temos essa dupla tarefa. Nós adoramos a Deus como igreja e nós testemunhamos das maravilhas de Deus. E quais são essas maravilhas? Aquele que nos tirou das trevas e nos colocou para a sua maravilhosa luz. Em Cristo, nós não apenas crescemos, mas nós também enxergamos espiritualmente. Nós vemos que aqueles que rejeitam a Cristo vão ser condenados pelo próprio Cristo, porque rejeitaram a pedra, rejeitaram o fundamento da salvação. Mas nós, que estamos em Cristo, ou seja, no capítulo 1, versículo 19, ele diz que são os eleitos de Deus. Nós somos eleitos em Cristo. O sangue de Cristo é precioso, é a pedra preciosa para Deus, e é o seu Filho amado em quem ele tem todo o seu prazer. O eleito de Deus nos elegeu nele. E nós precisamos ter prazer naquele em quem Deus tem prazer. Por isso, então, o motivo pelo qual nós precisamos desejar a Deus é porque Deus tem prazer na pessoa de Jesus Cristo. E nós somos aqueles que a quem Cristo elegeu. Cristo foi eleito de Deus para nos redimir dos nossos pecados e nos fazer sacerdotes, ou seja, oferecermos cultos, um culto racional que agrade a Deus. Portanto, precisamos viver para Deus. E esse, então, é a nossa conclusão. Primeiro bloco, o que devemos abandonar. Depois, o que nós precisamos desejar. E em terceiro, por que nós precisamos desejar a Deus? Por causa de Cristo, aquele a quem Deus amou e se agradou dele. Vamos então para a nossa conclusão. Eu tenho aqui algumas breves aplicações. De tudo isso que nós vimos e ouvimos e falamos, e algumas aplicações já estão ao longo do texto, mas a primeira delas, avalie o seu coração. É somente ao examinar o coração que podemos conhecê-lo. Lembre-se lá de Jeremias, ele é enganoso. E nós não podemos fazer uma análise superficial, mas precisamos nos aprofundar. E nós só nos aprofundamos na análise do coração quando nós comparamos ele, não com o nosso irmão, mas quando nós comparamos ele com o que nos diz a palavra de Deus. Quem vai dizer se o nosso coração ele está saudável ou não, não é o nosso comportamento ou não é o comportamento do vizinho, mas é se ele está de acordo com a palavra de Deus. É somente ao conhecer o coração que podemos ter um diagnóstico correto do estado da nossa alma. Se não analisarmos o coração, nós vamos continuar tratando superficialmente. Mas quando nós conhecemos o nosso coração, nós fizemos um diagnóstico dele, então que nós vemos o estado da nossa alma. Em segundo lugar, primeiro, avalie o coração. Segunda aplicação, viva como um filho de Deus. O texto nos mostra a posição que os cristãos têm como verdadeiro povo de Deus. Meus irmãos, ser filho de Deus, acredito eu, pessoalmente, particularmente, é aquilo que mais deve nos caracterizar. Tem vários outros adjetivos que são bons e não são errados, mas ser filho de Deus é o que mais deve caracterizar quem nós realmente somos. Um filho de Deus tem prazer em estar a sós com seu Pai, tem prazer em estar a sós com Deus, através da oração. O filho de Deus tem prazer em estar a sós com Deus, através da meditação e o estudo da palavra. O filho de Deus tem prazer em estar a sós com Deus, através do jejum, através da consagração. Um filho de Deus tem prazer no seu Pai, tem prazer em estar a sós com Ele. Um filho de Deus tem prazer no próprio Deus.
Então precisamos viver como filho de Deus. Olha o que nos diz o Salmo de número 119, verso 103. Como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doce do que o mel em minha boca. Então, o melhor lugar do mundo é estar diante da presença de Deus. E isso, um filho de Deus tem que ter prazer. Em terceiro lugar, viva como povo de Deus. Eu não sou chamado sozinho. Você não é chamado sozinho. Nós somos chamados a ser um povo. Em Cristo somos povo de Deus, templo de Deus, seu reino e sacerdócio. Então nós precisamos viver a vida cristã, viver como filho de Deus, sendo povo de Deus. A igreja é peça central, porque em Cristo somos povo de Deus, templo de Deus, o seu reino e o seu sacerdócio. Precisamos viver como igreja, desfrutando de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensinou no capítulo 2 de Pedro. Em quarto e última aplicação, viva para Deus. Há uma expressão que é corandel, toda a vida perante Deus. Para um filho de Deus, não existe sagrado e profano, porque tudo é sagrado, porque tudo está diante da presença de Deus. O princípio central dessa expressão corandel, que é a vida perante Deus, ele é viver na presença da face de Deus. Transforma radicalmente a maneira como encaramos cada aspecto da nossa vida. Deus santificou todos os aspectos da nossa vida. Não há um lugar onde Deus não possa dizer que pertence a Ele. Seu trabalho, seus relacionamentos, a sua família, as suas finanças, o seu tempo, seus sentimentos. Não há nada que Deus não possa dizer. E quando nós entendemos isso, isso muda a forma como nós encaramos todas essas coisas. Eu não começo a encarar como duas dicotomias. Isso daqui é de Deus, isso daqui não pertence a Deus. Mas tudo está diante da presença de Deus. Então, quando nós vivemos conscientes de que Deus está presente em cada área das nossas vidas, nós transformamos os nossos desejos, o nosso lazer, o nosso sofrimento e todos os demais desafios da nossa vida. Ou seja, 100% do tempo, um filho de Deus está diante da presença de Deus. Por isso nós precisamos ter um crescimento contínuo, aprendizado contínuo, um crescimento saudável, porque sempre estamos diante da presença do nosso Deus. Teria mais algumas coisas, mas vamos colocar em pé, que o horário ele já se foi. E para finalizar, eu separei aqui uma oração antiga, que talvez resuma tudo isso que eu tentei falar aqui meio apressadamente nessa manhã. Só se talvez você esquecer de quase tudo que eu falei, pelo menos guarde essa oração, que ela diz assim: no cumprimento deste dever necessário e importante, o cristão deve lembrar que todos os dias que vive, ele tem um Deus para glorificar, uma alma para salvar, arrependimento para cultivar, um Salvador para crer e imitar, uma carne para mortificar pelo Espírito, graças e virtudes para nutrir pela dedicada oração, pecados para deixar de lado e abandonar, misericórdias e livramentos para agradecer, um inferno para evitar, um paraíso para buscar, uma eternidade sobre a qual meditar, um tempo para redimir, um próximo para edificar, obras de caridade para praticar, um mundo para temer e ainda assim conquistar, demônios para combater, paixões para dominar, talvez uma morte para sofrer e julgamentos para enfrentar. E todos esses devem ser reconhecidos e feitos na graça de Cristo, não em nossa própria força, que é perfeita na fraqueza.
Somos perfeitos em sermos fracos, mas na força de Cristo nós temos todas essas coisas para vivermos. E aí então que nós vamos entender o que precisamos abandonar, o que precisamos adquirir e o que precisamos desejar na presença de Deus. Amém? Oremos. Pai amado, nessa manhã em que nós estamos diante da Tua presença, em que o Teu povo se reuniu aqui, Senhor, em que nós oramos a Tua palavra, em que nós cantamos a Tua palavra, em que nós ouvimos e meditamos na Tua palavra. Ó Deus, em que a Tua palavra é o centro do nosso culto, que ela também seja o centro da nossa vida, que ela seja o centro da minha vida, Senhor, que em todos os aspectos, cada área do meu ser, que a Tua palavra domine, e as áreas da minha vida em que estão em trevas, que Tu ainda traga luz pelo Teu Evangelho e por causa de Cristo. É a mesma oração que eu desejo ao coração dos meus irmãos, como orou aqui nosso pastor Isaac, todos aqueles que têm vícios escravizadores, que têm lutado contra estes vícios ao longo da vida. Ó Senhor, dá graça aos Teus filhos, para que lutem e perseverem, para que vençam, para que entreguem a Ti os vícios, para que entreguem a Ti os pecados, para que entreguem a Ti cada área do nosso ser, para que o Teu Espírito domine os recantos mais obscuros do nosso coração, para que o Teu Espírito retire de nós toda maldade, toda inveja, toda hipocrisia, toda murmuração, mas que também Tu coloque em nós um desejo insaciável por Ti, um desejo que faça com que nada nesse mundo tenha tanto prazer para nós do que amar e desfrutar do amor do Senhor, que Cristo reine em nós e que possamos, Senhor, nesse autoexame para um novo ano, que possamos desfrutar de um crescimento espiritual extraordinário, que viver toda a vida perante a Tua presença torne os dias ordinários também extraordinários, porque Deus está em cada um dos nossos dias. Ó Pai, tudo aquilo que eu não consegui traduzir com as minhas palavras ao coração dos meus irmãos, que Teu Espírito traduza, traga arrependimento, traga alegria e também traga, Senhor, uma nova expectativa para este novo ano que se inicia. É o que eu oro, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém.